O homem de terno discreto empurrou a porta giratória do hotel, carregando uma mala preta gasta. Ninguém virou a cabeça. Ninguém correu para abrir a porta. Ninguém fazia ideia de quem ele realmente era. E era exatamente isso que Roberto Mendes queria. Porque o dono de uma das maiores redes hoteleiras do país estava prestes a descobrir algo que ia explodir tudo. Especialmente quando ouvisse aquela faxineira de uniforme azul falando 3 idiomas perfeitamente no telefone da recepção. Mas ainda faltavam algumas horas para esse momento que ia mudar a vida de todos ali. Roberto ajustou os óculos de armação simples e caminhou até a recepção. O lobby do Grand Pavilion era tudo aquilo que ele havia projetado 5 anos atrás. Piso de mármore italiano, lustres de cristal que pareciam cascatas de luz, poltronas de couro legítimo estrategicamente posicionadas. Mas luxo não era o que ele vinha investigar. Ele queria ver gente, atitude, respeito ou a falta dele. Júlia, a recepcionista, levantou os olhos do computador e sorriu com simpatia genuína. Bom dia, bem-vindo ao Grand Pavilion. O senhor tem reserva? Tenho sim. Roberto Silva. Ele mentiu o sobrenome com naturalidade ensaiada. Enquanto Júlia digitava, Roberto observava. 2 seguranças conversavam perto da entrada. Um carregador ajudava um casal de idosos com as malas. E então ele a viu. Uma mulher jovem, de uniforme azul marinho impecável, empurrava um carrinho de limpeza pelo corredor lateral. Ela não podia ter mais que 30 anos. Cabelos pretos presos num coque simples, postura ereta, apesar do trabalho pesado. Havia algo diferente nela. Uma dignidade silenciosa que contrastava com a invisibilidade que todos pareciam impor sobre ela. Joana Pereira limpava o vidro de um quadro na parede quando um casal de asiáticos passou por ela, visivelmente perdido. O homem segurava um mapa do hotel de cabeça para baixo. A mulher apontava para o elevador com expressão confusa. "Excuse me." O homem disse para Joana, hesitante em inglês. "Restaurant? Breakfast." Roberto diminuiu o passo, fingindo mexer no celular, mas prestando atenção total. Joana largou o pano de limpeza, limpou as mãos no avental e sorriu com paciência. Então, respondeu em inglês fluente. "Bom dia. O restaurante fica no 2º andar. Vocês podem pegar o elevador à esquerda ou usar as escadas logo ali." Ela apontou com gentileza, articulando cada palavra com clareza. "O café da manhã é servido até 10h30. O casal agradeceu efusivamente. A mulher asiática disse algo em mandarim, rindo. Joana apenas sorriu de volta, fez uma leve reverência e voltou ao trabalho como se nada de especial tivesse acontecido. Roberto estreitou os olhos. Uma faxineira que falava inglês fluente. Interessante. "Senhor Silva!" Júlia chamou sua atenção de volta. "Seu quarto está pronto. Quarto 412, no 4º andar. Aqui está sua chave." "Obrigado. Precisa de ajuda com a bagagem?" "Não, obrigado. É só uma mala." Roberto pegou a chave magnética e rumou aos elevadores. Ao passar pelo corredor lateral, Joana ainda estava ali, agora limpando o corrimão da escada com movimentos precisos e cuidadosos. Ela trabalhava como quem tem orgulho do que faz, mesmo quando ninguém está olhando. Foi quando a voz ecoou pelo lobby. "Joana, você não terminou o 3º andar ainda?" Um homem alto, de terno cinza impecável e gravata azul marinho, caminhava em direção a ela com passos largos e expressão impaciente. Fernando Nogueira, o gerente. Roberto reconheceu o nome do crachá dourado. Joana virou-se imediatamente. "Bom dia, Sr. Fernando. Eu já terminei as suítes principais e estou... Não me interessa o que você já fez, Joana. Me interessa o que ainda falta fazer." Fernando cruzou os braços, olhando-a de cima. "Temos hóspedes VIP chegando às 2 da tarde e você ainda está aqui embaixo enrolando." "Eu não estou enrolando, senhor. Eu estava ajudando uns hóspedes que..."
Hóspedes não falam com faxineira, Joana. Hóspedes falam com a recepção, com o concierge. Comigo, você limpa. Essa é sua função. Está claro? Roberto sentiu o maxilar travar. Ele permaneceu parado perto do elevador, observando a cena com atenção cirúrgica. Joana baixou os olhos, mas não por submissão. Era controle. Roberto reconhecia aquilo. Ela estava se segurando. Está claro, Sr. Fernando. Ótimo. Agora suba e termine logo o serviço. E quando terminar, você vai limpar o estacionamento também. O Ramos faltou hoje. Mas, senhor, Algum problema, Joana? Fernando inclinou a cabeça, desafiador. Não, senhor. Sem problemas. Então vá. Fernando virou as costas e caminhou de volta à recepção, ajeitando a gravata como quem acabara de resolver um inconveniente sem importância. Joana ficou parada por 3 segundos, respirando fundo. Então, pegou o carrinho de limpeza e seguiu para o elevador de serviço, mantendo a cabeça erguida. Roberto entrou no elevador social antes que as portas se fechassem. Estava sozinho. Apertou o botão do 4º andar e encostou na parede espelhada, pensativo. Aquela mulher falava inglês fluente. Ajudava hóspedes estrangeiros espontaneamente. Trabalhava com atenção aos detalhes e era tratada como mobília pelo próprio gerente. Ele puxou o celular do bolso e digitou uma mensagem rápida para seu assistente pessoal. Preciso de informações completas sobre uma funcionária. Nome, Joana Pereira. Setor, limpeza, Grand Pavilion Hotel. Quero histórico, formação, tempo de casa, tudo. Discreto. A resposta veio em segundos. Entendido, Sr. Mendes. Envio até amanhã cedo. Roberto guardou o celular. As portas do elevador se abriram no 4º andar. Ele saiu, localizou o quarto 412 e entrou. Jogou a mala sobre a cama king size, abriu as cortinas e ficou olhando a cidade lá embaixo. Fernando Nogueira. Ele anotou mentalmente o nome. Há 3 anos, Roberto havia criado um programa interno de avaliação secreta. A cada 6 meses, ele escolhia um hotel da rede e se hospedava anonimamente para observar. Não o que estava nos relatórios, não o que os gerentes diziam, mas o que realmente acontecia quando ninguém sabia que o dono estava presente. E o que ele acabara de ver não estava bom. Não estava nem perto de bom. Ele tirou o paletó, sentou na poltrona perto da janela e cruzou os braços. 3 dias. Ele tinha 3 dias reservados naquele hotel. 3 dias para descobrir se Fernando Nogueira era apenas um gerente despreparado ou algo pior. E 3 dias para entender quem realmente era Joana Pereira. Porque uma coisa ele tinha certeza: aquela mulher não estava ali por falta de opção. Estava por alguma razão. E ele ia descobrir qual. Roberto terminou o check-in e pegou a chave do quarto 412. Mas antes de subir, ele precisava de um café e, principalmente, precisava observar mais. O restaurante do hotel ficava no 2º andar, mas ele decidiu tomar café ali mesmo no lobby, na pequena cafeteria ao lado da recepção. Sentou-se numa mesa estratégica, de onde podia ver todo o movimento. Pediu um expresso e abriu o notebook, fingindo trabalhar. 20 minutos depois, Joana apareceu novamente. Dessa vez, empurrando o carrinho em direção aos elevadores. Ela parou ao ver um casal de europeus parados em frente ao painel de informações turísticas, visivelmente confusos. O homem loiro, de uns 50 anos, segurava um folheto do Cristo Redentor. A mulher ao seu lado apontava para o mapa da cidade na parede, falando algo em alemão. Joana se aproximou com delicadeza e perguntou em inglês: "Com licença, posso ajudar?" O homem virou-se aliviado e respondeu em inglês: "Oh, sim, por favor. Queremos visitar o Cristo Redentor, mas não sabemos como chegar lá saindo daqui." Joana continuou em inglês fluente. "Claro." Ela largou o pano de limpeza no carrinho e apontou para o mapa. "Vocês têm 2 opções. Podem pegar um táxi direto do hotel.
Leva uns 40 minutos dependendo do trânsito. Ou podem usar nosso serviço de transfer. É só falar com o concierge ali. Eles organizam para vocês. A mulher disse algo em alemão para o marido. Ele assentiu e perguntou em inglês. E o tempo? Está bom para ir hoje? Joana respondeu em inglês. Hoje está perfeito, dia ensolarado, céu limpo. Vocês vão ter uma vista incrível, mas levem água e protetor solar. Fica muito quente lá em cima. O homem sorriu. Muito obrigado, você é muito gentil. Joana sorriu de volta. De nada, aproveitem a visita. Roberto observava tudo por cima da tela do notebook. Inglês perfeito, vocabulário natural, pronúncia impecável. Aquela mulher não tinha aprendido inglês em cursinho de bairro. Aquilo era fluência real. Foi quando Fernando Nogueira surgiu como um temporal. Joana! A voz dele cortou o ar como um chicote. Ela se virou imediatamente, a expressão mudando de gentil para tensa em um segundo. Sim, senhor Fernando. Fernando atravessou o lobby em passadas largas, o rosto vermelho de irritação. Parou na frente dela, perto demais, invadindo o espaço pessoal dela de propósito. Eu posso saber o que você está fazendo aqui embaixo de novo? Você não subiu ainda? Eu ia subir agora, senhor. Só estava ajudando os hóspedes que... Joana, eu vou falar devagar para você entender. Fernando falou num tom condescendente que fez Roberto apertar o maxilar. Hóspedes não precisam de ajuda de faxineira. Para isso existem recepcionistas, concierges, guias turísticos, pessoas treinadas. Você não foi contratada para dar informações. Você foi contratada para limpar banheiro. Ficou claro? O casal de europeus, que ainda estava perto, parou de conversar. Olharam para Fernando com expressão desconfortável. A mulher sussurrou algo para o marido em alemão. Roberto não precisava entender a língua para saber que ela estava indignada. Joana manteve os olhos fixos no chão. Ficou claro, senhor Fernando. Ótimo, porque se eu descer aqui de novo e te encontrar enrolando com hóspede, vai ter problema. Você sabe que tem fila de gente querendo sua vaga, não sabe? Sei, senhor. Então anda, sobe e faz o que você é paga para fazer. Fernando virou as costas e voltou para a recepção, parando para falar algo com Júlia que Roberto não conseguiu ouvir. Mas ele viu Júlia olhar para Joana com uma expressão de pena misturada com raiva. Joana respirou fundo, ajeitou o carrinho e seguiu para o elevador de serviço. Mas antes de entrar, ela trocou um olhar rápido com Júlia. Um olhar que dizia muita coisa. Cumplicidade, apoio silencioso. Amizade verdadeira em meio àquele ambiente tóxico. Roberto fechou o notebook devagar. Tomou o último gole do café, já frio. Observou Fernando Nogueira voltar para o escritório atrás da recepção, ajeitando a gravata com satisfação. 3 anos gerenciando hotéis de luxo. Roberto tinha visto muita coisa. Gerentes incompetentes, gerentes preguiçosos, gerentes desonestos. Mas Fernando Nogueira era outra categoria. Ele era o tipo de gestor que confundia a autoridade com autoritarismo, que tratava funcionários como inferiores, que acreditava que posição dava o direito de humilhar. E Roberto detestava esse tipo de gente. Ele pegou o celular e digitou outra mensagem para seu assistente. Adicione ao relatório. Histórico completo de Fernando Nogueira, gerente-geral. Reclamações de funcionários, avaliações internas, tudo. Prioridade. A resposta veio rápida. Anotado, senhor. Algo específico aconteceu? Digamos que estou começando a entender algumas coisas. Roberto guardou o celular e levantou-se. Pegou a mala que havia deixado ao lado da mesa e rumou aos elevadores. No caminho, passou pela recepção. Júlia estava atendendo outro hóspede, mas lançou um olhar preocupado na direção dos elevadores de serviço. No 4º andar, Roberto saiu do elevador e caminhou pelo corredor. Silencioso, bem iluminado, cheiro suave de lavanda no ar. Tudo perfeito, tudo impecável. Foi quando ele ouviu vozes no fim do corredor. Uma delas era de Joana.
Roberto diminuiu o passo, fazendo o mínimo de barulho possível. Chegou perto de uma das portas abertas de um quarto vazio. De lá, conseguia ouvir a conversa. Não aguento mais, Júlia. Eu não aguento. Era Joana. A voz dela tremia. Eu sei, Joe. Eu sei. Mas você precisa aguentar só mais um pouco. Você está quase lá. Júlia estava ali. Roberto arriscou olhar discretamente. As duas estavam dentro do quarto de serviço, uma pequena sala no fim do corredor, onde ficavam os produtos de limpeza. Mais um pouco? Joana passou a mão no rosto, exausta. Júlia, faz 2 anos que eu aguento. 2 anos ouvindo desaforo. 2 anos sendo tratada como lixo. E para quê? Para ele me humilhar na frente de todo mundo? Para você conseguir o que veio buscar? Júlia segurou a mão da amiga. Você não pode desistir agora. Não depois de tudo que passou. Joana fechou os olhos. Às vezes, eu penso se vale a pena. Vale. Você sabe que vale. Houve um silêncio pesado. Eu só queria ser vista, sabe? A voz de Joana era quase um sussurro. Eu estudo. Eu me esforço. Eu ajudo as pessoas. Mas para eles eu sou invisível. Ou pior, eu sou um estorvo. Para eles talvez, mas não para todo mundo. Júlia abraçou a amiga. E um dia, Joe, as pessoas vão saber quem você realmente é. Eu prometo. Roberto se afastou da porta antes que elas saíssem. Entrou no quarto 412 rapidamente, fechou a porta e encostou nela, processando o que tinha acabado de ouvir. Você está quase lá. Conseguir o que veio buscar. Um dia as pessoas vão saber quem você realmente é. Roberto foi até a janela e ficou olhando a cidade. O Cristo Redentor se erguia ao longe, os braços abertos sobre a cidade. Quem era Joana Pereira? E o que ela estava fazendo trabalhando como faxineira quando claramente tinha habilidades muito além daquilo? Ele pegou o celular de novo, mas dessa vez não mandou mensagem. Apenas adicionou um lembrete. Descobrir a verdade sobre Joana. Urgente. Daí, lá embaixo no lobby, Fernando Nogueira conversava animadamente com um grupo de hóspedes VIP, sorrindo, charmoso, atencioso. A imagem perfeita de um gerente eficiente. Mas Roberto sabia a verdade, e em breve todo mundo ia saber também. Roberto passou o resto da manhã no quarto, fazendo ligações, respondendo e-mails, mas sempre de olho no movimento do hotel através das câmeras de segurança que ele tinha acesso pelo notebook. Uma vantagem de ser dono. Ele observava Fernando circular pelo lobby como um pavão, todo importante, todo poderoso. Observava Joana subir e descer com o carrinho de limpeza, invisível para a maioria, mas sempre atenta, sempre prestativa quando alguém precisava. 12:15. Roberto desceu para almoçar. Escolheu uma mesa no restaurante com visão direta para a recepção através das portas de vidro. Pediu um risoto de camarão e continuou observando. Foi quando viu Júlia atender o telefone da recepção. A expressão dela mudou imediatamente. Preocupação. Ela olhou ao redor, procurando alguém. Fernando não estava ali. Júlia falou algo no telefone, colocou a ligação em espera e saiu rapidamente de trás do balcão. Roberto viu ela praticamente correr até o corredor lateral, onde Joana estava limpando o corrimão da escada. Ele não conseguia ouvir a conversa, mas via os gestos. Júlia apontava para a recepção. Falava rápido, parecia nervosa. Joana balançou a cabeça negativamente várias vezes. Júlia insistiu, segurou a mão da amiga e implorou. Joana olhou ao redor hesitante. Então respirou fundo e assentiu. As duas voltaram juntas para a recepção. Júlia voltou para trás do balcão e passou o telefone para Joana, que segurou o aparelho com mãos trêmulas. Roberto largou o garfo, deixou o risoto de lado, levantou-se e caminhou até o lobby, fingindo ir ao banheiro, mas parando estrategicamente perto de uma coluna decorativa, a poucos metros da recepção. E então ele ouviu. Joana respirou fundo e começou a falar.
em inglês. Mas não era o inglês simples que ela tinha usado com os hóspedes. Era inglês técnico, sofisticado, de negócios. Boa tarde, aqui é o Grand Pavilion Hotel. Meu nome é Joana, como posso ajudá-lo? Ela falava com uma segurança impressionante. Roberto não conseguia ouvir a outra ponta da linha, mas via Joana ouvir atentamente, assentir, fazer anotações num bloco. Sim, senhor, entendo perfeitamente. O senhor está buscando acomodação para um grupo de 15 executivos durante a Conferência Internacional de Tecnologia em março. Correto? Pausa. Excelente. Temos disponibilidade completa nesse período. Posso oferecer nossa suíte executiva master para o senhor, que inclui sala de estar privativa e 14 suítes executivas no mesmo andar para sua equipe. Todas com vista para a Bahia, acesso ao lounge executivo com café da manhã premium e sala de reuniões privativa. Roberto arregalou os olhos. Aquilo não era atendimento básico, era venda de alto padrão. Joana continuou, agora calculando valores, falando sobre pacotes, descontos para grupos corporativos, transfers inclusos. Ela conhecia cada detalhe do hotel, cada serviço, cada valor. O investimento total, incluindo todas as comodidades que mencionei, fica em R$185 mil para os 7 dias. Isso inclui... Ela listou uma série de benefícios com precisão cirúrgica. Foi quando a pessoa do outro lado da linha deve ter dito algo que mudou tudo. Joana pausou. Então, um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. Oh, le monsieur parle français? Ela mudou para francês com uma fluidez que fez Roberto dar um passo para trás, chocado. Mas, bien sûr, je serai ravi de continuer em francês. E ela continuou, em francês perfeito, sotaque impecável, vocabulário rico. Ela falava sobre os diferenciais do hotel, sobre os serviços personalizados, sobre a experiência que o grupo teria. Tudo em francês, como se tivesse nascido em Paris. Roberto sentiu as pernas bambearem. Ele se apoiou discretamente na coluna. Aquilo não era possível. Uma faxineira que falava inglês fluente e francês perfeito. Júlia, atrás do balcão, olhava para a amiga com orgulho, misturado com preocupação, vigiando o corredor para garantir que Fernando não aparecesse. Joana fez mais algumas anotações, confirmou alguns detalhes, e então aconteceu o impossível. O cliente do outro lado da linha deve ter dito algo em outro idioma, porque Joana pausou, sorriu mais abertamente e respondeu em mandarim. Roberto quase caiu. Ela falava mandarim, fluente, perfeito. Com a entonação correta, os sons complexos que a maioria dos brasileiros não consegue reproduzir. Ela conversava em mandarim como se tivesse crescido em Pequim. Sim, senhor, entendo perfeitamente, ela dizia em mandarim. É uma honra poder atendê-lo em seu idioma. Sim, nossa equipe está preparada para receber hóspedes chineses. Temos cardápio asiático no restaurante, chá tradicional disponível a qualquer hora. E posso providenciar um intérprete, se necessário, para passeios pela cidade. Roberto teve que segurar o braço da coluna para não cambalear. Seu coração batia acelerado. Aquilo estava acontecendo mesmo? A faxineira do seu hotel falava 3 idiomas fluentemente. Joana finalizou a ligação em mandarim, agradeceu efusivamente, confirmou que enviaria todos os detalhes por e-mail e desligou. Assim que o telefone voltou ao gancho, ela exalou todo o ar dos pulmões, como se tivesse segurado a respiração por 10 minutos. As mãos tremiam. Júlia segurou as mãos da amiga por cima do balcão. Você foi incrível, Júlia sussurrou emocionada. Eu estava morrendo de nervoso, Joana confessou, limpando o suor da testa. Mas você conseguiu. Você fechou a reserva. R$185 mil, Joe. Se o Fernando descobrir, ele me mata. Ele não vai descobrir. Eu vou registrar a reserva como se eu tivesse feito. Você... A voz de Fernando cortou o ar como um machado.
Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? As duas congelaram. Fernando caminhava em direção à recepção, vindo do corredor dos escritórios. Ele tinha uma pasta na mão e aquela expressão que não prometia nada de bom. Joana, você não está trabalhando? Ele perguntou, a voz perigosamente calma. Júlia se adiantou. Senhor Fernando, eu pedi ajuda dela porque... Você pediu ajuda? Fernando interrompeu. Ajuda para quê exatamente? Tinha uma ligação importante e eu... E você achou que a faxineira podia atender? Ele riu, mas era uma risada sem humor. Júlia, você foi treinada para isso. Você tem capacitação. Você é recepcionista. E você me vem dizer que precisou da faxineira para atender um telefone? Roberto observava tudo a poucos metros de distância, os punhos cerrados. Joana deu um passo à frente. Senhor Fernando, foi culpa minha. Eu vi a Júlia ocupada com outro hóspede e... Silêncio. Fernando levantou a mão. Eu não pedi sua opinião. Ele virou-se para a Júlia. Você está dispensada. Pegue suas coisas e vá embora. Agora. O quê? Júlia arregalou os olhos. Senhor Fernando, por favor, eu só... Agora, Júlia, você está demitida. Mas, senhor, eu acabei de fechar uma reserva de R$185 mil. Júlia tentou argumentar desesperada. Fernando deu de ombros. Parabéns, faça o registro antes de ir embora. Recursos Humanos vai calcular suas verbas rescisórias. Senhor Fernando, por favor, Joana interveio, a voz tremendo. Não faça isso com ela. A culpa foi minha. Eu insisti em ajudar. Fernando virou-se lentamente para Joana. Deu 2 passos na direção dela. Parou bem perto, olhando-a de cima com desprezo. Você... Ele apontou o dedo na cara dela. Precisa aprender seu lugar. Você é faxineira. Faxineira não atende telefone. Faxineira não conversa com hóspede. Faxineira limpa chão, limpa banheiro, esvazia lixeira. Isso. Só isso. Está claro? Joana manteve os olhos no chão, mas Roberto viu. Viu a mandíbula dela travar. Viu as mãos dela fecharem em punhos. Viu a humilhação sendo engolida à força. Está claro? Ela sussurrou. Ótimo. Agora suma da minha frente e vá fazer o que você é paga para fazer. E se eu te pegar de novo fingindo ser o que você não é, você vai embora junto com a Júlia. Entendeu? Entendi, senhor. Então vai. Joana olhou para Júlia uma última vez. As duas trocaram um olhar carregado de dor. Então, Joana pegou o carrinho de limpeza e saiu em direção ao elevador de serviço, a cabeça baixa, os ombros curvados. Júlia começou a chorar silenciosamente enquanto desligava o computador e pegava a bolsa debaixo do balcão. Fernando voltou para o escritório como se nada tivesse acontecido, assobiando baixinho. Roberto ficou parado ali, processando tudo. O sangue fervia nas veias dele. As mãos tremiam de raiva. Ele tinha acabado de testemunhar algo extraordinário ser esmagado. Tinha visto talento sendo desprezado. Tinha presenciado injustiça do tipo mais cruel. Mas tinha visto algo mais. Tinha visto quem Joana Pereira realmente era. E agora ele precisava descobrir por que uma mulher com aquele nível de habilidade estava trabalhando como faxineira. Porque uma coisa ele sabia. Aquela história tinha muito mais coisa escondida. E ele ia descobrir tudo. Roberto não conseguiu voltar para o quarto. Ficou no lobby, sentado numa poltrona discreta, observando. Júlia saiu do hotel 20 minutos depois. Os olhos vermelhos, a bolsa no ombro. Ela olhou para trás uma última vez antes de atravessar a porta giratória. Parecia estar deixando para trás muito mais que um emprego. Fernando apareceu na recepção às 14 horas, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou hóspedes, conversou com o concierge, checou relatórios. O gerente perfeito. Roberto pegou o celular e ligou para seu assistente. Marcelo, preciso de informações, urgente, sobre a faxineira Joana Pereira e sobre Fernando Nogueira. Quanto tempo tenho? 2 horas.
Às 16 horas, o celular de Roberto vibrou. Ele subiu para o quarto e abriu o e-mail. Leu tudo em silêncio. E a cada linha, sua expressão ficava mais dura. Joana tinha se candidatado para recepcionista há 2 anos. Foi rejeitada. Não tinha diploma, não tinha certificados, não tinha comprovação formal de nada. Então ela aceitou ser faxineira. Para entrar na empresa, dizia a anotação do RH. Roberto fechou os olhos. Ela estava há mais de 2 anos esperando uma chance, estudando sozinha, aprendendo idiomas por aplicativos gratuitos, vídeos na internet, livros velhos de biblioteca, tudo sozinha, sem dinheiro, sem ajuda. E Fernando, 12 denúncias formais nos últimos 2 anos, 4 processos trabalhistas em andamento, taxa de rotatividade de funcionários de 67%, quase 3 vezes a média da rede. Mas os números financeiros dele eram excelentes. Por isso, ainda estava lá. Roberto socou a mesa, levantou-se. Precisava ver Joana de novo, entender melhor quem ela era. Desceu ao lobby às 18 horas. Não a viu. Perguntou discretamente a um segurança onde ficava na área de serviço. Seguiu até lá. Ouviu vozes vindas da copa dos funcionários. Parou antes da porta. Escutou. Você tem que sair desse lugar, Joe. Era uma voz feminina, mais velha. Eu não posso, dona Célia. Eu preciso desse emprego. Emprego que te humilha todo dia? Que te trata pior que cachorro? É o que eu tenho. Pelo menos aqui eu como. Eu durmo na pensão, eu sobrevivo. Houve uma pausa pesada. Sua mãe não ia querer você assim, menina. Destruída, apagada. A voz de Joana tremeu. Minha mãe morreu me pedindo para não desistir, para não jogar fora tudo que ela me ensinou. Ela dizia que eu era especial, que eu ia chegar longe. E olha onde eu tô, dona Célia, limpando o chão, sendo xingada. Invisível. Você não é invisível, minha filha. Sou sim, para todo mundo aqui. Eu sou nada. Roberto sentiu um aperto no peito. Afastou-se silenciosamente antes que percebessem sua presença. Voltou para o lobby, sentou-se. Ficou ali, pensando. Meia hora depois, viu Joana saindo da área de serviço, empurrando o carrinho de limpeza. Ela seguiu em direção ao elevador. Roberto esperou, então seguiu discretamente. No 4º andar, ele a viu limpando o corredor. Trabalhava rápido, eficiente, mas parecia estar no automático, a cabeça em outro lugar, os olhos vermelhos de quem tinha chorado. Foi quando um hóspede saiu do quarto, um homem de uns 60 anos, asiático, carregando uma mala pequena. Ele olhou para os lados, perdido. Viu Joana e se aproximou. Disse algo em japonês. Joana virou-se, surpresa. Então respondeu, em japonês. Roberto congelou no corredor. Japonês também? A conversa durou menos de 1 minuto. Joana deu direções, o homem agradeceu efusivamente e seguiu para o elevador. Joana voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. 4 idiomas. Ela falava 4 idiomas. Roberto esperou ela terminar aquele andar. Viu ela entrar no elevador de serviço. Desceu pelas escadas. Chegou ao lobby antes dela. Viu quando ela saiu pela porta lateral que levava ao estacionamento, carregando o carrinho, sozinha. Fernando tinha mandado ela limpar o estacionamento porque o outro funcionário tinha faltado. Ela ia trabalhar até 9 da noite. Roberto ficou parado ali, observando a porta por onde ela tinha desaparecido. Então, tomou uma decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem para o assistente. Amanhã cedo, 1ª hora, reunião de emergência com o diretor de RH da rede, confidencial. E prepare um dossiê completo sobre Fernando Nogueira. Quero tudo o que temos contra ele. Cada denúncia, cada processo, cada reclamação. Pronto para ação legal, se necessário. A resposta veio imediata. Entendido. Vai rolar demissão? Roberto digitou devagar. Vai rolar justiça. Guardou o celular. Olhou ao redor do lobby. Aquele hotel lindo, impecável, de luxo.
Por fora era perfeito, mas por dentro estava podre, e ele ia consertar isso. Não amanhã. Agora ele tinha um plano melhor, mais completo, mais devastador. Porque Fernando Nogueira não ia apenas perder o emprego. Ele ia entender o que significava ser invisível. Na manhã seguinte, Roberto desceu para o café da manhã às 7h30. O restaurante estava movimentado. Famílias, casais, executivos, todos aproveitando o buffet completo do hotel. Ele pegou um café e se sentou numa mesa perto da janela. De lá, podia ver o lobby através das portas de vidro. Joana chegou pontualmente às 8h. Uniforme impecável, cabelos presos, a mesma dignidade silenciosa de sempre. Ela cumprimentou o segurança da entrada com um aceno discreto e seguiu para a área de serviço. Roberto tomou o café devagar, observando o movimento. Fernando ainda não tinha aparecido. Às 8h40, ele viu Joana sair da área de serviço, empurrando o carrinho. Ela parou ao ver uma senhora idosa, claramente hóspede, parada no meio do lobby olhando ao redor com expressão confusa. Joana se aproximou com gentileza. "A senhora precisa de ajuda?" A mulher virou-se, aliviada. Devia ter uns 75 anos, bem vestida, sotaque carregado. "Ah, querida, sim. Eu não estou encontrando o salão de eventos. Minha filha vai se casar aqui hoje à tarde e eu preciso ver a decoração, mas esse hotel é tão grande. O salão de eventos fica no 3º andar, senhora." Joana explicou com paciência. "A senhora pode pegar o elevador ali e apertar o botão 3. Quando sair, vire à direita. É a 2ª porta." "Ah, muito obrigada, minha filha. Você é um amor." A senhora seguiu para o elevador, sorrindo. Joana voltou ao carrinho, e então Fernando apareceu. Ele saiu do escritório como uma tempestade, atravessando o lobby em passadas largas. Parou na frente de Joana com os braços cruzados. "Bom dia, senhor Fernando," Joana disse, a voz firme, mas cautelosa. "Joana, eu posso saber por que você está aqui no lobby de novo em vez de estar lá em cima trabalhando?" "Eu estava indo, senhor. Só ajudei uma senhora que..." Joana. Fernando balançou a cabeça com aquele sorriso condescendente que fazia Roberto querer atravessar o lobby e partir para cima dele. "Quantas vezes eu vou ter que repetir a mesma coisa? Você não foi contratada para ajudar ninguém. Concierge ajuda. Recepcionista ajuda. Você limpa." "Eu sei, senhor, mas ela estava... Eu não quero saber se ela estava perdida, confusa, ou se estava tendo um ataque cardíaco." Fernando se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal dela. "Seu trabalho é limpar quarto. Ponto. Você tem alguma dificuldade de entender português?" Joana mordeu o lábio inferior. Roberto viu as mãos dela fecharem em punhos ao lado do corpo. "Não, senhor." "Então, por que você insiste em fazer o que não deve?" "Desculpe, senhor Fernando." "Desculpa não paga a conta, Joana. Sabe quantas pessoas eu posso contratar amanhã para fazer o que você faz? Você acha que é especial? Que é diferente das outras faxineiras?" Roberto levantou-se da mesa. Não ia conseguir ficar ali parado, ouvindo aquilo. "Eu não acho nada, senhor." Joana respondeu, a voz quase um sussurro. "Ótimo. Porque você não é especial. Você não é diferente. Você é só mais uma que está aqui porque precisa do salário. Então faz o que eu mando e para de querer aparecer." Fernando virou as costas e voltou para o escritório. Joana ficou parada ali, tremendo. Não de medo, de raiva, de humilhação, de dor. Roberto viu ela respirar fundo 3 vezes, fechar os olhos, controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Então ela pegou o carrinho e seguiu para o elevador. Ele voltou para o quarto e ligou para o assistente. "Marcelo, mudança de planos. Quero Fernando Nogueira fora desse hotel hoje. Hoje mesmo. Senhor, demissões assim exigem processo, documentação. Eu sei, por isso você vai trazer tudo o que preciso. Chega aqui ao 12h com o diretor jurídico da rede e o gerente de RH. Vamos resolver isso de uma vez." "Entendido. E quanto a Joana Pereira?" Roberto pausou. "Ela fica.
e prepare um contrato novo para ela. Quero oferecer a vaga de gerente de relações internacionais. Salário de 8.000. Comece imediatamente. Gerente de relações internacionais? Senhor, essa posição não existe. Agora existe. Crie. E quero também que você traga Júlia de volta, a recepcionista que foi demitida ontem. Entre em contato com ela, ofereça o cargo de volta com aumento de 15% e pedido formal de desculpas. Considere feito. Roberto desligou, olhou o relógio. Ainda eram 9h15, 3 horas até a reunião, 3 horas até virar tudo de cabeça para baixo. Ele desceu novamente ao lobby. Precisava caminhar, pensar, controlar a raiva que fervia dentro dele. Foi quando viu a cena. Um casal jovem, claramente estrangeiros, discutia em voz alta perto da recepção. O homem gesticulava irritado, a mulher parecia prestes a chorar. A nova recepcionista, uma substituta temporária de Júlia, olhava para os dois sem entender nada. "I'm sorry, I don't speak English very well." A recepcionista dizia, visivelmente nervosa. "This is unbelievable." O homem gritou em inglês. "We paid for a suite with ocean view, and they gave us a room facing the street. We want to change now." A recepcionista olhou ao redor, desesperada, procurando ajuda. Fernando estava no escritório, de costas ao telefone. Foi quando Joana apareceu. Ela vinha do corredor lateral com o carrinho. Parou ao ver a confusão. Olhou para a recepcionista. Olhou para o casal. Hesitou. Então largou o carrinho e se aproximou. "Bom dia", ela disse em inglês perfeito. "Ah, posso ajudar?" O homem virou-se para ela ainda irritado. "Finally someone who speaks English", ele disse em inglês. "Olha, nós pagamos por uma suíte com vista para o mar, mas o quarto que nos deram tem vista para a rua. Nós queremos trocar. Agora." Joana manteve a calma. "Entendo perfeitamente, senhor. Vou verificar isso para vocês imediatamente. Posso ver a reserva de vocês?" A recepcionista, aliviada, entregou a pasta com os documentos para Joana. Ela checou rapidamente. "Ok, eu vejo aqui que realmente houve um erro. A suíte com vista para o mar estava reservada para vocês, mas foi alocada para outro hóspede por engano. Peço desculpas em nome do hotel. E o que vocês vão fazer para resolver?" O homem perguntou em inglês, ainda desconfiado. "Eu tenho 2 opções para oferecer", Joana disse, profissional. "Primeira, posso transferir vocês para outra suíte com vista para o mar, que está disponível a partir de amanhã. Nesse caso, oferecemos upgrade gratuito para a suíte premium, que é maior e melhor. Segunda opção, vocês permanecem no quarto atual e nós reembolsamos 50% do valor da estadia, além de oferecer um jantar romântico cortesia do hotel no nosso restaurante panorâmico." O casal se entreolhou. A mulher disse algo em inglês para o marido. Ele assentiu. "A primeira opção. Queremos a suíte melhor amanhã." "Perfeito." Joana sorriu. "Vou fazer a transferência agora mesmo. E para compensar o transtorno de hoje, vou incluir café da manhã no quarto amanhã, sem custo adicional. Está bom assim?" "Yes, that's better. Thank you." O homem finalmente relaxou. Joana fez todas as anotações, confirmou tudo com a recepcionista. Garantiu que a mudança seria feita e o casal saiu satisfeito. A recepcionista suspirou, aliviada. "Muito obrigada. Eu não sabia o que fazer. Joana!" A voz de Fernando explodiu como um trovão. Ele saiu do escritório, o rosto vermelho de raiva. "Meu escritório! Agora!" Joana empalideceu. Seguiu Fernando até o escritório. A porta se fechou, mas não completamente. Roberto se aproximou discretamente. Conseguia ouvir. "Você está me desafiando?" Fernando gritava. "É isso? Você acha que pode me desafiar?" "Não, senhor Fernando, Você estava fazendo o que eu mandei você não fazer. Quantas vezes, Joana, quantas vezes eu vou ter que falar? O casal estava nervoso, ninguém conseguia resolver, Você não é paga para resolver nada." Fernando bateu a mão na mesa.
Você está demitida. Acabou. Pega suas coisas e sai do meu hotel. Silêncio. Roberto sentiu o sangue gelar. Senhor Fernando, por favor. A voz de Joana tremeu pela primeira vez. Eu preciso desse emprego. Por favor, não faça isso. Deveria ter pensado nisso antes de me desobedecer pela 1000ª vez. Eu vou fazer tudo o que o senhor mandar. Eu prometo. Eu não vou mais ajudar ninguém. Eu só vou limpar. Só isso. Por favor. Tarde demais, Joana. A decisão está tomada. Por favor. Ela estava chorando agora. Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho para onde ir. Esse emprego é tudo que eu tenho. Não é meu problema. RH vai calcular suas verbas. Pode ir. A porta se abriu. Joana saiu, o rosto molhado de lágrimas, as mãos tremendo. Ela passou direto por Roberto sem vê-lo, seguindo para a área de serviço. Fernando voltou para o escritório, ajeitou a gravata e sentou-se na cadeira, satisfeito. Roberto olhou o relógio. 11h10. Faltava menos de 1 hora. Ele pegou o celular e digitou. Acelera tudo. Preciso de vocês aqui agora. É urgente. Didi, a resposta veio imediata. Saindo agora. Chegamos em 40 minutos. Roberto guardou o celular. Subiu para o quarto. Trocou de roupa. Colocou o terno mais formal que tinha trazido. Gravata, abotoaduras, sapatos sociais. Ele ia descer daquele quarto como hóspede comum. E ia voltar ao lobby como dono. E quando isso acontecesse, Fernando Nogueira ia descobrir o significado real da palavra demitido. 12:00 em ponto. 3 homens de terno entraram no Grand Pavilion Hotel. Roberto os esperava no lobby. Cumprimentos discretos, sem abraços, sem familiaridade. Ainda mantinha o disfarce. Sala de reuniões está disponível? Roberto perguntou à recepcionista. Sim, senhor. 3º andar, sala executiva. Perfeita. E chame o gerente Fernando Nogueira. Diga que tem uma reunião urgente com investidores. A recepcionista franziu a testa, mas assentiu. Pegou o telefone. 5 minutos depois, Fernando apareceu. Sorridente, confiante, a gravata impecável. Ele cumprimentou os homens de terno com entusiasmo. Boa tarde, senhores. Fernando Nogueira, gerente-geral. É uma honra recebê-los. Vamos à sala? Subiram em silêncio. A sala de reuniões era ampla, mesa de vidro, cadeiras de couro. Fernando sentou-se à cabeceira como dono da situação. Então, senhores, em que posso ajudá-los? Estão interessados em fazer um evento corporativo aqui no Grand Pavilion? Roberto sentou-se na outra cabeceira. Tirou os óculos de armação simples. Ajeitou a gravata. Olhou Fernando nos olhos. Na verdade, Fernando, não somos investidores. Fernando piscou confuso. Não? Então, eu sou Roberto Mendes, dono da rede Grand Pavilion Hotels. O sorriso de Fernando congelou. A cor sumiu do rosto dele. Ele olhou para os outros homens. O diretor jurídico, o gerente de RH, de volta para Roberto. Senhor Mendes, o senhor está hospedado aqui? Estive, nos últimos 3 dias, observando, avaliando. E sabe o que eu vi, Fernando? Fernando engoliu em seco. Vi uma funcionária excepcional sendo humilhada repetidamente. Vi essa mesma funcionária falar 4 idiomas fluentemente. Vi ela resolver problemas que você, como gerente, deveria resolver. E vi você demiti-la hoje porque ela teve a audácia de ajudar hóspedes insatisfeitos. Senhor Mendes, eu posso explicar. Pode. Então me explica as 12 denúncias formais por assédio moral. Me explica os 4 processos trabalhistas em andamento. Me explica por que 67% dos funcionários sob sua gestão pediram demissão nos últimos 2 anos. Fernando abriu a boca. Fechou. Nada saiu. E me explica. Roberto se inclinou para a frente. Por que você demitiu Júlia ontem por ela ter pedido ajuda de Joana? Ajuda que resultou em uma reserva de R$185 mil. Eu não sabia que o senhor... Não sabia que eu estava aqui?
Claro que não sabia. Porque você é uma pessoa quando os hóspedes estão olhando e outra pessoa quando acha que ninguém vê. O gerente de RH abriu uma pasta. Senhor Nogueira, sua demissão por justa causa está sendo efetivada neste momento. O senhor tem 15 minutos para retirar seus pertences pessoais e deixar as instalações do hotel. Fernando ficou branco. Justa causa? Vocês não podem. Eu tenho direitos. O senhor tem o direito de sair agora sem escolta de segurança. O diretor jurídico disse, seco. Não, ou podemos chamar a polícia. Escolha. Fernando levantou-se tremendo. Olhou para Roberto com ódio. Você não pode fazer isso comigo. Acabei de fazer. Pode ir. Fernando saiu batendo a porta. Roberto respirou fundo. Olhou para o gerente de RH. Júlia volta hoje. Aumento de 15%. E quero Joana Pereira aqui. Agora. 10 minutos depois, bateram na porta. Joana entrou, os olhos vermelhos, ainda de uniforme. Ela parou ao ver os homens de terno, confusa, assustada. Pode sentar, Joana, Roberto disse, a voz suave. Ela sentou na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Meu nome é Roberto Mendes. Sou dono desta rede de hotéis. Joana arregalou os olhos. E eu passei os últimos 3 dias observando você trabalhar, observando seu talento ser desperdiçado, sua dedicação ser ignorada e sua dignidade ser pisoteada. Senhor, você foi demitida hoje, mas não por mim, por um homem que acabou de ser demitido. E agora eu tenho uma proposta para você. Joana olhou para ele sem entender. Eu estou criando um novo cargo neste hotel, gerente de relações internacionais. Alguém que possa atender hóspedes estrangeiros, resolver problemas complexos, fechar grandes reservas. Alguém que fala 4 idiomas fluentemente e trata cada pessoa com respeito. Eu quero oferecer esse cargo para você. Salário de R$8.000. Começa amanhã. Joana começou a chorar, silenciosamente. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto ela cobria a boca com as mãos. Por quê? Ela sussurrou. Por que eu? Porque talento não precisa de diploma, Joana. Precisa de oportunidade. E você merece essa oportunidade há muito tempo. Ela balançou a cabeça, soluçando. Eu aceito. Eu aceito. Roberto sorriu. Pela primeira vez em 3 dias, sorriu de verdade. Bem-vinda à equipe, gerente Joana Pereira. 3 meses depois, o Grand Pavilion Hotel estava irreconhecível. Não fisicamente, mas a energia era outra. Os funcionários sorriam, conversavam, trabalhavam com leveza que não existia antes. Joana entrou no lobby usando um terno azul marinho elegante, cabelos soltos nos ombros, um tablet na mão. Ela cumprimentou o segurança pelo nome. Parou para conversar com a equipe da recepção. Júlia estava lá, sorridente, de volta ao seu posto. Bom dia, gerente Joana. Júlia acenou. Bom dia, Ju. Chegaram os grupos internacionais? Chegando agora. 15 executivos japoneses. Estão no lobby. Joana atravessou o saguão. Um grupo de homens e mulheres asiáticos, todos de terno, conversavam perto das poltronas de couro. Ela se aproximou e cumprimentou em japonês perfeito. Os executivos ficaram visivelmente impressionados. Ela conversou fluentemente, confirmou detalhes das reservas, explicou a programação, garantiu que tudo estava perfeito. Eles agradeceram efusivamente. Quando ela terminou, virou-se e deu de cara com Roberto. Ele estava encostado numa coluna, observando, um sorriso discreto no rosto. Senhor Mendes, Joana se aproximou. Não sabia que o senhor estava aqui hoje. Visita surpresa, como sempre. Ele piscou. Mas dessa vez não preciso me disfarçar. Ela riu. Um riso solto, leve, livre. Como está sendo? Roberto perguntou. Incrível. Eu acordo todo dia e ainda não acredito que isso é real. Acredite, você merece cada segundo disso. Joana olhou ao redor. Para o lobby, que ela tinha limpado por 2 anos.
para os hóspedes que ela tinha ajudado escondida, para a vida que tinha mudado completamente. Sabe o que é mais louco? Ela disse baixinho. Não é nem o salário, não é nem o cargo, é ser vista, é ser ouvida, é ser respeitada. Roberto assentiu. Sei exatamente o que você quer dizer. E Júlia voltou. A equipe toda está feliz. O clima aqui mudou completamente. Esse era o objetivo. Joana hesitou. Então perguntou. E o Fernando? O senhor sabe o que aconteceu com ele? Roberto ficou sério. Ele está respondendo os processos trabalhistas. Não conseguiu emprego em nenhum outro hotel da cidade. As referências dele não são boas. Joana não sentiu pena. Sentiu justiça. Ele destruiu muita gente, ela disse. Eu vi colegas saírem daqui destroçados, chorando, sem autoestima. Ele fazia as pessoas se sentirem pequenas. E agora ele sabe como é ser pequeno. Naquele momento, a senhora idosa que Joana tinha ajudado 3 meses atrás entrou no lobby. Ela vinha para o casamento da filha. Reconheceu Joana imediatamente. Querida, a senhora abriu os braços. Você ainda trabalha aqui? Que alegria te ver. Joana abraçou a senhora com carinho. Trabalho sim. Agora sou gerente de relações internacionais. Gerente? A senhora ficou radiante. Mas que maravilha! Você merece, minha filha. Naquele dia você foi tão gentil comigo. Fico feliz em ajudar sempre, dona Marisa. A senhora seguiu para o elevador acenando. Joana voltou para perto de Roberto. Sabe o que minha mãe costumava dizer? Joana olhou para o alto, como se falasse com alguém que não estava mais ali. Ela dizia que gentileza nunca é desperdiçada, que um dia alguém ia ver, alguém ia reconhecer. A voz dela falhou um pouco. Ela não viveu para ver esse dia, mas eu sei que ela estaria orgulhosa. Roberto colocou a mão no ombro dela, paternal. Tenho certeza absoluta disso. Joana limpou uma lágrima que teimava em cair. Obrigada, Sr. Mendes, por tudo, por me enxergar quando ninguém enxergava, por acreditar quando ninguém acreditava. Eu não fiz nada além de dar a oportunidade que você já merecia, Joana. Quem fez tudo foi você. Seus anos estudando sozinha, sua dedicação, sua força para não desistir mesmo sendo humilhada todo dia. Isso foi tudo você. Ela sorriu, emocionada. Agora vai. Roberto apontou para o tablet dela. Tenho certeza que você tem 1000 coisas para resolver. Tenho mesmo. Grupo francês chegando às 3, videoconferência com o cliente chinês às 4 e preciso revisar o contrato com a embaixada alemã. Roberto balançou a cabeça impressionado. 3 meses e você já é indispensável aqui. 2 anos e 4 meses, na verdade, ela corrigiu sorrindo. Só que antes ninguém sabia. Ela se despediu e seguiu para o escritório que agora era dela. Roberto ficou parado no lobby, observando ela se afastar. Um segurança se aproximou dele. Senhor Mendes, posso dizer uma coisa? Claro. A equipe toda está diferente desde que o senhor fez aquelas mudanças. As pessoas trabalham felizes agora. E a Joana, ela inspira todo mundo. Até eu estou estudando inglês de noite porque vi o exemplo dela. Roberto sorriu. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma chance. O senhor deu mais que uma chance, senhor. O senhor deu dignidade. Roberto assentiu. Olhou ao redor do hotel que ele tinha construído. Agora, finalmente, aquele lugar era tudo o que ele tinha sonhado. Luxuoso, sim, mas principalmente humano, justo, respeitoso. Porque, no final das contas, hotéis não são feitos de mármore e cristal. São feitos de pessoas. E quando você trata pessoas com dignidade, tudo se transforma. Roberto saiu do Grand Pavilion naquela tarde com a certeza de que tinha feito a coisa certa. Em algum lugar, ele sabia, Dona Marinalva sorria orgulhosa da filha que nunca desistiu, mesmo quando o mundo todo dizia que ela era invisível. Quantas Joanas você já viu sendo tratadas como invisíveis, mesmo tendo um talento enorme?
Essa história mostra que falar idiomas, estudar e não desistir pode mudar tudo, mas também que respeito não deveria depender de cargo nenhum. Se essa reflexão tocou você, deixe seu like, isso ajuda muito o canal, e comenta aí embaixo. Você já foi subestimado no trabalho, na escola ou na própria família? Conta sua história para a gente ler, apoiar e nunca te deixar se sentir sozinho nessa caminhada de vida.